Neste vídeo você conhecerá as atas 9, 10 e 11 da CGADB 1937, contendo as seguintes discussões: como deve ser a escolha de um pastor? Batismo nas águas, trabalhos além das fronteiras estaduais, desfazer resoluções convencionais, anciãos são pastores e o que fazer quando o diácono pede demissão. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A sexta CGADB ocorreu em São Paulo, capital, entre os dias 3 e 17 de outubro de 1937. Paulo Leivas Macalão era o presidente da mesa, Cícero Canuto de Lima, seu vice-presidente, Silvio Brito, primeiro secretário, e Francisco Coelho, segundo secretário. Primeira pergunta feita pelo irmão Heitor Vieira na 9ª reunião convencional foi: quem é e como deve ser escolhido um pastor para dirigir uma igreja? Este ponto tão importante foi ventilado por muitos irmãos, tendo nós também escutado uma profecia, o que significa querer Deus continuar a abençoar a sua obra para ficarmos firmes e unidos. Por fim, a convenção estava unânime em aprovar o seguinte: que a primeira coisa a fazer pelo pastor que vai transferir a igreja ao seu colega é orar muito a Deus, neste sentido, até que receba do céu, por qualquer meio, a direção divina, como os nossos irmãos na antiguidade. Portanto, depois de Deus ter mostrado ao tal pastor quem será o substituto, é que ele o apresentará ao ministério da igreja, e se esta também sentir a vontade de Deus, verá que tal escolha vem do Senhor, e pelo que a apresentará à igreja, que também, estando na vontade de Deus, reconhecerá essa decisão. E assim, toda a convenção, em unanimidade, resolveu aprovar tais sugestões. A seguir, foi lido pelo secretário a carta que seguirá a América do Norte, explicando aos nossos irmãos ali a posição do trabalho aqui, etc. E, tendo-se esgotado o tempo regulamentar, foram dados por fim dos trabalhos da 9ª reunião convencional. Silvio Brito, secretário. Ata da 10ª reunião convencional. Às 2h30 da tarde do dia 15 de outubro de 1937, estando presentes todos os delegados convencionais, depois de termos cantado e orado ao Senhor, voltamos a considerar os assuntos convencionais, estudando o seguinte ponto: devemos impor as mãos sobre os que têm sido batizados nas águas e pedir uma bênção para os tais, conforme Atos 19:6? Esta pergunta, que foi ventilada pelos irmãos, ficou esclarecida do seguinte modo: devemos sim orar pelos recém-batizados, o que é bom, mas não podemos estabelecer uma regra para isso, e sim deixar que o Senhor nos dirija em tudo. Em unanimidade, demos por fim este assunto. A seguir, foi lido perante a convenção uma saudação da Assembleia de Deus em Marechal Hermes, no Rio, que nos saudou com Apocalipse 3:21. Voltando-se a outro assunto, foi ventilado o seguinte: pode o trabalhador de um estado passar as fronteiras para trabalhar num outro estado sem combinar com a igreja principal daquele estado?
Este ponto que foi debatido teve como resolução o seguinte: que isto podemos fazer, mas que o trabalhador que vai trabalhar no estado onde já existe um trabalho deve não ir para ali fazer guerra ou contenda, mas cooperar unido e etc. E se uma igreja no estado qualquer abrir trabalho no outro estado, deve de sustentar o trabalhador que para ali foi e não abandonar a obra, mas com sabedoria e prudência comunicar-se aos que já estão trabalhando em tal campo, para que não fiquem dois trabalhos, mas um só, pois assim o nome do Senhor ficará glorificado, uma vez que o nosso alvo é um só, Cristo. A seguir, pelo adiantado da hora, findamos os assuntos convencionais, tendo ouvido uma palavra bíblica pelo nosso irmão Carter. Ata da 11ª reunião convencional. Às 9 horas do dia 16 de outubro de 1937, estando presentes todos os delegados convencionais, depois de termos orado e cantado ao Senhor, foi iniciada a reunião convencional. O secretário leu a ata do dia anterior, que foi aprovada pela convenção. A seguir, foi lida a saudação da Assembleia de Deus em Petrópolis, que nos cumprimentou com Josué 1, 7 e 9. Passamos depois a ventilar a seguinte questão: pode um pastor desfazer o que uma convenção geral tem resolvido? Este assunto teve como resolução não poder nenhum pastor proceder assim, desfazendo-se o que foi tratado nas convenções gerais, pois, do contrário, de nada nos valeria reunir. Tendo concluído esta questão, entramos a considerar sobre o ponto de serem novamente batizados os que vêm de igrejas batistas. Foi bem ventilado este assunto, estando todos os convencionais concordes em que devemos de obedecer ao que já foi falado e resolvido na Convenção Geral no Rio de Janeiro, reunida ali no ano de 1933, e cuja resolução foi a seguinte: aqueles que vêm da Igreja Batista, mas têm certeza do novo nascimento, isto é, verdadeiramente estão salvos, não precisam de novo batismo. Entramos depois a tratar de outro assunto. Os anciãos também são pastores? Este tão importante assunto foi bem estudado, sendo citado os seguintes textos: 1 Pedro 5:1, Atos 20:28, 1 Timóteo 5:17. Falamos que existem muitas vezes duas categorias de anciãos pelos quais devemos de orar. E então ficaremos entendendo isto, pois as igrejas cheias do Espírito Santo saberão reconhecer os ministérios, bem como os dons que o Senhor tem dado a cada um dos seus servos. A seguir, passamos a considerar a pergunta: qual a atitude que uma igreja deve tomar com um diácono que pede sua demissão? Resolvemos que, se o diácono por si mesmo vem pedir a sua demissão, deve ser atendido. Passamos depois a considerar qual deve ser a legenda na fachada de nossos templos. Resolvemos que nas fachadas das nossas congregações deve apenas se existir esta legenda: Assembleia de Deus, com orações e louvores a Deus pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós durante os dias convencionais. Findamos a convenção enviando o Salmo 133 a todas as Assembleias de Deus no Brasil. Resolveu ainda a convenção enviar pelo irmão pastor José Bezerra uma proposta à Assembleia de Deus em Pernambuco, a fim de que a próxima convenção se realize em Recife, e cantando o hino Nome Bom Doce a Fé, alegres no poder de Deus, demos por finda a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil no ano de 1937. Silvio Brito, secretário.
Assista também os 4 primeiros vídeos da CGADB 1937, Hospitais Evangélicos e Escola Bíblica, O que fazer quando o obreiro confessa não poder ser consagrado, Rádio Ceia, Índios e Literatura Evangélica e Provar financeiramente os novos obreiros.